Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Vamos ver agora os principais fatos da semana de trabalho do Legislativo Estadual. E a gente começa falando das atividades em plenário. A repórter Nicole Espósito traz os detalhes para a gente. Nicole? Durante esta semana, além das sessões ordinárias, foram realizadas sessões extraordinárias para análise de matérias e também para a eleição do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Com 27 votos, foi eleito na terça-feira Luiz Carlos Siciliotti. Ele ocupa a vaga deixada com a aposentadoria de Valci Ferreira. Ele foi, entre outros cargos, presidente do PSB no Estado e também assessor da Secretaria Especial de Governo. Durante esta semana, também foram aprovados 2 projetos do deputado delegado Lorenzo Pasolini. Um deles prevê punição mais severa para motéis e estabelecimentos similares que descumprirem a lei que proíbe a entrada de crianças e adolescentes nesses estabelecimentos sem o acompanhamento ou consentimento dos pais, conforme já é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é um grave problema que nós verificamos hoje na sociedade, não só no Estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil. Alguns casos registrados e casos emblemáticos de exploração sexual de crianças em locais inadequados. E essas crianças, então, são submetidas a todo tipo de constrangimento, a todo tipo de crime e são violentadas diariamente. E o nosso projeto de lei ele traz sanções e até mesmo, além das sanções pecuniárias, multa, então você vai ter multas gradativas e até chegando ao ponto, no caso de reincidência, da interdição, de fechamento desses estabelecimentos. O que nós pretendemos com esse projeto? E temos certeza que teremos o apoio dos 30 parlamentares dessa casa pela sensibilidade de cada um deles. Nós queremos evitar a exploração sexual, queremos evitar que crianças passem por esse constrangimento. Ainda durante esta semana foi aprovada a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que, entre outros pontos, vai acompanhar a situação de obras públicas e privadas no Estado e também as políticas de infraestrutura e de logística. O pedido para a criação da CPI foi apresentado pelo deputado Marcelo Santos. Eu presido a Comissão de Infraestrutura, que naturalmente, por força da Constituição e do Regimento Interno, nos dá toda essa condição de fiscalizar essas obras do Estado e com mais pertinência pertencendo a essa comissão que a gente chama de COINFRA. Criando uma comissão parlamentar de inquérito, você ganha mais musculatura e diminui a distância entre convidar e convocar alguém que precisa prestar algum esclarecimento, usando, por exemplo, a legislação federal, que diz o não comparecimento, você pode usar a força da lei, solicitando o juízo criminal da comarca onde alcança esse cidadão e ele ser conduzido coercitivamente, que não é o caso. Nós queremos, na verdade, fiscalizar as obras e, além disso, nós queremos também fiscalizar esses veículos adulterados que já geraram problemas enormes para o Espírito Santo, veículos que colidiram com outros e que ceifaram diversas vidas porque tinham documento adulterado, emitindo laudos que não eram verídicos e que nós queremos entrar a fundo nessa documentação junto ao Detran, porque isso tem prejudicado muito e não dada a segurança devida quando você observa, por exemplo, um veículo pesado, fala essas carretas que transportam pedras, que transportam outro tipo de mercadoria e a quantidade de eixo ampliada e você não sabe se ela está adequada às normas do Denatran. E aí, algumas vezes, alguns agentes dão a essas pessoas ou empresas uma certificação através de uma vistoria de que ela é irregular, ela é fraudada e o Detran acaba sendo induzido a erro, emitindo, por exemplo, o documento de uso obrigatório. Então, o papel da CPI é justamente esse, mas com toda a cautela, com toda a cautela necessária que deve ter um agente político, nesse caso, nós que faremos parte da comissão parlamentar de inquérito, que vamos apurar essas possíveis irregularidades. Vamos agora ao nosso giro pelas comissões da Casa. Outra comissão criada também nesta semana é a CPI contra os maus-tratos aos animais. A comissão vai dar continuidade aos trabalhos da CPI instalada e encerrada na legislatura anterior. A deputada Janete de Sá foi eleita presidente. Vandinho Leite será o vice-presidente e o delegado Lorenzo Pasolini será o relator. Técnicos da Secretaria de Agricultura e da AGER, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, participaram da reunião do Colegiado de Agricultura. Eles relataram sobre a situação das barragens no Espírito Santo, construídas para armazenar água em períodos de estiagem. Segundo informações do técnico da AGER,
o governo criou uma força-tarefa para reavaliar os dispositivos de segurança de cerca de 200 barragens no estado. A situação dos terminais de ônibus da Grande Vitória foi tema da Comissão de Infraestrutura. O colegiado analisou os resultados do laudo técnico emitido pelos engenheiros do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Após a leitura do relatório, ficou definido que seria encaminhada uma nota técnica recomendatória, solicitando informações sobre o cronograma de trabalho definido. O pedido de informações foi para a CETURB, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo, e a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas. A Comissão de Defesa do Consumidor decidiu realizar audiência pública na terça-feira, 26 de fevereiro, às 10h30 da manhã. O objetivo é reunir os atores envolvidos no processo de distribuição de energia elétrica para discutir as queixas recebidas sobre os valores cobrados nas contas de luz. Na primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados derrubaram o veto do governo do estado a um projeto da ex-deputada Eliana Dadalto. A matéria declara o instrumento musical concertina patrimônio cultural estadual e foi aprovada por todos os membros do colegiado. O tema segurança nas escolas esteve em discussão no colegiado de educação. Ficou definido que serão solicitadas informações sobre as condições de segurança das escolas públicas ao secretário estadual da pasta. Os deputados ainda decidiram convidar o presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vitória e a secretária municipal da pasta para uma reunião. A Comissão de Turismo recebeu o secretário estadual da pasta, que falou sobre as prioridades da gestão, entre elas, transformar o potencial turístico do Espírito Santo em taxas positivas de ocupação e também buscar medidas compensatórias para as comunidades atingidas pela lama de rejeito de minério que poluiu o Rio Doce com o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. O Colegiado de Cultura se reuniu pela primeira vez com a presença de sindicatos e associações da área cultural e definiu a pauta dos próximos encontros. Música, carnaval e eventos regionais são temas que devem entrar na agenda da comissão nas próximas semanas. A Comissão de Saúde recebeu convidados que fizeram divulgação de um produto químico que agiria como redutor de contaminação. Segundo os divulgadores, o produto funciona como uma tinta com fotocatalisador e agiria reduzindo a contaminação em ambiente hospitalar. E o Jornal Panorama de hoje está chegando ao final, mas você pode acompanhar as atividades da Assembleia pelo portal e nas redes sociais. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.